Eu não vou estar aqui a dourar a pílula, sinceramente, eu achava mesmo que nós íamos corrigir agora nesta zona dos 48 mil dólares. Portanto, não aconteceu, ou melhor, tivemos uma correção de 20%, é verdade que foi uma correção, mas eu achava que ia ser uma correção mais expressiva, ali a tocar na zona ali dos 32, 34 mil dólares. Aliás, até fiz um episódio em que o aviso foi feito, tínhamos ali claramente uma vela de doji de indecisão no mercado da mensal, que podia potenciar uma inversão. Infelizmente, essa minha previsão não surtiu efeito, mas como vocês sabem, eu já estou alocado praticamente full in no mercado das criptomoedas, portanto não é por aí que eu vou chorar ou vou ficar triste quando não acho ou melhor, quando falho uma previsão. É tudo uma questão de probabilidades. Depois também disse que íamos ter uma lateralização prolongada, mas depois fiz um episódio em que mostrei-vos e disse-vos que tinha mudado de opinião e que provavelmente ali a meados de fevereiro nós podíamos ter um movimento de BTC, seja para cima, seja para baixo. E foi efetivamente isso que aconteceu. Nós saímos daquela zona de consolidação aqui dos touros versus os ursos e saímos num breakout positivo. Vamos falar obviamente sobre isso, vamos ver alguns níveis, vamos explicar porque é que isso está a acontecer. Tenho que falar sobre este gráfico que eu tive aqui a trabalhar nele e eu acho que é muito, muito interessante e vocês precisam mesmo de ouvir sobre isso. Vamos também falar sobre uma nova narrativa que está aí a surgir, falar sobre este dump, alegado dump de bilhões de dólares em Bitcoin que pode atingir o mercado. Portanto, meus amigos, é ficar até ao final. Vamos a isso que seguramente vocês vão gostar. Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. É verdade, não era suposto eu estar a fazer o episódio hoje, só que fiquei com a miúda doente e ir ali para a zona da Serra da Estrela com frio e ela doente, obviamente que não é prudente, não é responsável, portanto decidimos ficar em casa e vão ver outras oportunidades, o mais importante é que ela fique bem, como é óbvio. Lembro que fiz um episódio, ou melhor, o Radar Crypto foi publicado o terceiro episódio para quem não viu, portanto espero que vejam, foi uma conversa muito interessante com o Pedro Febreiro. Ele falou sobre uma série de coisas, é um apaixonado sobre as criptomoedas, portanto recomendo que vocês vejam agora nesta altura que temos menos coisas para quem obviamente faz ponte ou aproveita o feriado do Carnaval. Também dizer que este episódio é patrocinado pela NordVPN, muito obrigado mais uma vez pelo apoio constante que eles fazem ao Alex Crypto, aqui a este canal, e dizer que vocês podem aproveitar uma oferta que eles neste momento têm, principalmente se conhecem alguém que faz ou que está de aniversário, vocês podem aproveitar e dar-lhes uma prenda de 3 meses a usufruir da NordVPN. Tem aqui um cupão NordVPN que vocês podem aproveitar. Se ainda não tens, não faz qualquer sentido andares sem uma VPN quando estás a navegar na internet, principalmente então fora de casa não faz mesmo qualquer sentido, é a mesma coisa que tu andares com a tua morada escrita na cara onde é que tu resides e isso obviamente que ninguém faz. Tens uma garantia de reembolso de 30 dias caso não fiques satisfeito e eles têm uma série de servidores, cerca de 6 mil servidores em todo o mundo e podes proteger 6 dispositivos com uma única conta, ou seja, toda a família pode estar protegida com esta VPN. Portanto, se não tens, recomendo mesmo que o faças, é tremendamente intuitivo. Eu tenho aqui neste momento, onde é que eu estou? Estou em Espanha, portanto podes carregar e mudas rapidamente de sítio, que é efetivamente bastante útil. Portanto, eles também têm um sistema aqui de proteção ou de gestão de passwords, que no meu caso é tremendamente útil, que eu não consigo decorar todas as passwords, está bem? Portanto, se estás interessado, tens o link na descrição deste episódio. Meus amigos, arranjem uma VPN, é mesmo importante, e se querem apoiar o canal também, NordVPN é aquela que eu recomendo. Bem, vamos então avançar para aquilo que eu queria aqui falar. Tem sido impressionante o que tem acontecido com os ETFs. Eu nem estava muito para falar sobre ETFs, até porque eu achava que a coisa estava ligeiramente assim a morrer, ou seja, havia um inflow regular, mas nada de extraordinário. Mas os últimos 2 dias da semana passada foram de facto impressionantes, mas mesmo impressionantes. Nós tivemos entradas gerais, ok? Já somando as saídas e as entradas, tivemos 485 milhões de entradas. E depois tivemos na sexta-feira 541 milhões de entradas, ou seja, foi o segundo melhor dia desde o lançamento dos ETFs e é efetivamente muito, muito expressivo aquilo que está a acontecer e está seguramente a ajudar o mercado a crescer. É aquele player externo que nós não tínhamos e neste momento
vai efetivamente ajudar o mercado a crescer ou a subir e a descer também quando for, evidentemente, a altura. Por exemplo, nós também podemos ver aqui um gráfico que faz um resumo e claramente estamos a ver a formação de um baixo mais alto, certo? E de um alto mais alto. Portanto, é claramente uma tendência bullish aqui ao nível das compras e vendas neste caso os inflows de BTC. Também dizer que a Grayscale, reparem, está claramente a ficar esgotada. Depois dos primeiros dias ali em que o ETF foi lançado, nós tivemos de facto ali entre o dia 12 de janeiro e o dia 22, 23 de janeiro, vendas muito, muito expressivas por parte da Grayscale, e acredita-se que está a haver uma transferência de fundo, ou seja, as pessoas que saíram deste fundo da Grayscale estão a mudar para outro fundo que tem uma taxa efetivamente mais baixa, e se isso é verdade, eu acho que isto foi um tiro nos pés por parte da Grayscale. Eles aproveitaram o facto de terem muita gente lá, e então preferiram ganhar dinheiro, esse 1,5% com essa quantidade de pessoas que lá estão. E provavelmente quando eles deixarem ganhar tanto dinheiro com essas taxas, se calhar vão baixar as taxas de juros, até porque vão ter menos pessoas e precisam ficar mais competitivos. Mas como estavam numa posição privilegiada em que tinham muita gente, decidiram taxar ali com força o pessoal, e há sempre alguém que fica e há sempre alguém que paga. Portanto, como vocês podem ver aqui pela Grayscale, está claramente a ficar esgotada as vendas. Agora a minha dúvida é como é que se vai comportar a Grayscale esta semana. Por exemplo, se nós vimos o mercado a quebrar os 48 mil dólares, a chegar aos 50 mil dólares ou mais, como é que se vai comportar estas vendas? Se as vendas vão ser mais expressivas ou menos expressivas, e como é que se vai comportar as compras? Porque com o preço a subir, será que nós vamos ter um efeito de FOMO institucional, ou se vamos ter se calhar um efeito de venda institucional? Portanto, vai ser muito interessante ver o que é que vai acompanhar. Histórico, é claramente histórico aquilo que está a acontecer, e o sucesso do ETF de Bitcoin é incontestável. Portanto, nós temos claramente ao fim do mês tivemos julgo que é o da Fidelity e da BlackRock, os dois ativos, os dois ETFs com maior popularidade, com maior parte de investimentos ao nível de Wall Street, desde a história de todos estes ETFs. Portanto, isto é inegável, e só não se compreende como é que isto demorou tanto tempo e como é que Gary Gensler, durante tanto tempo, não permitiu que a entrada das pessoas que queriam entrar nas ETFs. Só prova que exatamente havia uma fila e uma expectativa muito grande, e que essas compras estão de facto a ser feitas de uma forma muito, muito agressiva, e bateu o máximo histórico. Portanto, fica para a história Bitcoin. Comparando com o ouro, que isto é muito interessante, este gráfico. Isto é, na altura que apareceu o ETF do ouro, reparem bem aquilo que nós podemos ver, o número de aquisições e vendas e o número de dias em que não aconteceu nada, ou semanas, neste caso acho que isto é semanas. Portanto, não aconteceu nada. Portanto, e comparando isto com o que eu já vos mostrei ao nível da evolução do ativo de Bitcoin, peço desculpa, ou aqui, por exemplo, como vocês podem ver aqui, é claramente uma diferença muito, muito grande comparando com o ouro. E é por causa, e não nos podemos esquecer, peço desculpa, e não nos podemos esquecer o que é que aconteceu com os ETFs do ouro. Na altura inicial, de facto, houve ali uma estabilização, ao contrário daquilo que está a acontecer com o Bitcoin, e depois, obviamente, uma evolução muito, muito expressiva. Se houver esta repetição, comparando o início dos ETFs entre ouro e Bitcoin, meus amigos, isto será algo para a história e inédito, provavelmente, e nunca mais vamos assistir a uma coisa dessas. Portanto, muita expectativa, como é óbvio, mas também sempre com os pés no chão, que eu acho que é importante mantermos sempre os pés no chão. E é por causa disso que já há quem aponte, com dados e com análise ao nível de dados on-chain, como o Sr. Kyung-Ju, que é o responsável, digamos assim, pela CryptoQuant, que faz essas análises ao nível de dados on-chain, já aponta que Bitcoin pode atingir os 112 mil dólares já este ano, mesmo este ano, 2024, é verdade, ouviste bem. E que no pior dos casos, que poderemos ver Bitcoin atingir pelo menos 55 mil dólares. Portanto, ele acredita que este ano é entre os 55 e os 112 mil dólares. Obviamente é um range muito grande, mas não deixa de ser interessante ele já apontar para 2024, para máximos históricos, como é óbvio, algo que eu também já ando a dizer há algum tempo, nós vamos ter a máximos históricos em 2024, mas também superar os 100 mil dólares em 2024. E isso vai-me levantar outra questão, que depois vou falar mais à frente. E porquê é que ele faz estas contas? Porque temos aproximadamente 9,5 bilhões de dólares em entradas
nos ETFs no período de um mês. Portanto, há um aumento de potencial, fazendo essas contas, mantendo essa média, há um aumento de potencial anual de 114 bilhões de dólares de entradas via ETFs em BTC. E então ele faz essa previsão de atingir exatamente esse valor dos 112 mil dólares. É de facto impressionante e é por causa disso que é tão importante irmos acompanhando aquilo que está a acontecer ao nível dos ETFs. Aqui está o gráfico que ele publicou e é por causa disso que ele faz também esta previsão o tal target de 2024 dos 112 mil dólares e neste momento aqui o teto do preço, poderá neste momento rondar aqui os 89 mil dólares. Neste gráfico ele tem aqui o fundo os 17 mil dólares. Meus amigos, não estou a ver Bitcoin ir aos 17 mil dólares. Se calhar nunca mais, portanto posso estar enganado, nunca é uma palavra muito forte no mundo das criptomoedas e proibida, mas vejo com muita dificuldade com estes ETFs todos e que o halving aí a vir, BTC perder a zona ali dos 20 mil dólares, sinceramente acho muito pouco provável. Também dizer que há outro analista que prevê, que acho pelo visto é muito reconhecido, que é o Marcus Thielen, que é um analista da 10x Research, em que prevê que Bitcoin vai atingir 70 mil dólares até ao final de 2024, ou seja, vai atingir o topo do ciclo anterior. E historicamente as previsões deste senhor foram, na sua maior parte, corretas. Ele fez uma previsão, por exemplo, que Bitcoin iria atingir os 45 mil dólares até ao final de 2023, portanto, e foi de facto isso que aconteceu. Portanto, mais uma pessoa a fazer uma análise que vale o que vale, como é óbvio. Agora, este gráfico é tremendamente importante aqui do Ruth, em que nós já estamos a começar a ver um paralelismo entre os ETFs e o preço de BTC. E é mesmo um paralelismo muito, muito interessante. Reparem, quando nós tivemos então a queda do preço de BTC, reparem bem o que é que nós estávamos a ver ao nível dos inflows, outflows dos ETFs, estavam claramente em queda. E depois, quando nós começámos a ver uma subida desses inflows, reparem, Bitcoin subiu, ok? Bitcoin subiu, depois teve uma lateralização que coincidiu com a correção também aqui dos inflows ao nível dos ETFs, e reparem depois agora o que aconteceu, claramente uma subida de BTC com os inflows dos ETFs. Também vai ser muito curioso ver o paralelismo entre estas entradas e saídas dos ETFs e o preço de Bitcoin. Okay? Reparem também que nós estamos a falar que os ETFs já detêm cerca de 4% do supply de BTC. É brutal. Quando compararmos, por exemplo, que a nível de todos os países é 2,39%, ao nível de companhias públicas 1,3%, ao nível de companhias privadas 2,2%, por exemplo, já ultrapassou a empresa do Michael Saylor, e ao nível das empresas de mineração, que só detêm 0,19%, porque também é óbvio, eles também vão vendendo, que é o negócio deles, mas não deixa de ser muito expressivo. E se calhar daqui a uma década, qual é a quantidade de percentagem que estes ETFs vão ter de Bitcoin? E é por causa disso é que se calhar vamos ver Bitcoin a ser algo que não era suposto ser, ou seja, tão dependente do fundo institucional, do capital institucional. Mas foi aquilo que eu tenho dito desde que criei este canal. Era uma questão de tempo até vermos a fusão entre estes dois mundos, entre o mundo descentralizado, digamos assim, e o mundo centralizado. E vai ter que haver um equilíbrio. A questão é como é que Bitcoin vai se comportar quando atingir esse equilíbrio. Se calhar uma certa estabilização do preço, como por exemplo acontece com o ouro. Mas vai ser muito interessante. Também dizer que estamos claramente a assistir a um mercado que está... Eu peço desculpa, isto não está fácil ainda. A falar muito depressa fica a tossir sempre mais. O nível dos inflows de liquidez, reparem que nota-se claramente que ainda estamos numa fase muito, muito inicial, o que é bom, efetivamente é bom, e é incrível dizer isto depois de tudo o que aconteceu em BTC nos últimos 6 meses, em que temos 6 velas verdes. De facto é impressionante, mas ao nível dos inflows mais expressivos ainda não atingimos essa fase. Portanto, vamos lá ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. Também dizer aquilo que eu tinha dito há pouco, que já começa a existir um certo FOMO, já começam a ouvir artigos de opinião a dizer que bem-vindos à era de Bitcoin ao nível do Wall Street. Portanto, um certo FOMO institucional que agora começa aqui a surgir a nível institucional, o que efetivamente vai ser uma consequência, porque tal como o retalho também funciona muito da mesma maneira a nível emocional, que é quando o preço sobe, há aquele FOMO, aquela ideia de não querer perder este comboio, ainda por cima tem o carimbo do primeiro mês
tem sido o ETF mais comprado da história de sempre, do Wall Street, portanto é um excelente cartão de visita para todos aqueles que estão a publicitar BTC e como nós sabemos está a haver imensa publicidade, até no Google já há imensa publicidade por parte destes ETFs. Agora vamos voltar aqui aos pezinhos ao chão, ok? Vamos ter alguma calma porque aquela notícia que eu vos tinha falado do despejo de 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 bilhões de dólares em BTC foi aprovado, ok? Portanto, peço desculpa, a Genesis ganhou o caso contra a Gemini relativamente à propriedade de 31,2 milhões de ações do ETF da GBTC. A disputa era sobre a titularidade de ações do ETF de GBTC dadas como garantia de empréstimos concedidos à Genesis no âmbito do programa de investimentos EARN. Mais de 100 mil clientes da Exchange Gemini estão à espera para ver as suas bitcoins novamente na sua propriedade. De acordo com o Wall Street Journal, mais de 31 milhões de ações, no valor total de mais de 1,3 bilhões de dólares, portanto, o tal valor, poderão em breve ser vendidos como parte do processo da falência de Genesis. Espera-se também que a Genesis se desfaça das suas ações de Ethereum, o Ethereum Trust, e também Ethereum Classic, ou seja, Ethereum e Ethereum Classic também podem ser afetados com estas vendas, porque ambos são administrados pelo fundo da Grayscale. Agora é importante esta parte. As ações da ETF de GBTC só podem ser devolvidas em dólares, ok? Só podem ser devolvidas em dólares. Disse o principal analista Vettel Land. Mas, de acordo com a moção, o objetivo é usar os recursos provenientes das vendas do ETF GBTC para comprar bitcoins. A razão é que os clientes do programa EARN desejam recuperar as suas bitcoins e não dólares. O que é que isto significa? Significa que o efeito líquido sobre o bitcoin deverá ser neutro. Ou seja, o processo de venda, digamos assim, o processo judicial tem que ser venda em dólares, ou seja, vai haver um momento em que há uma venda em dólares, de BTC para dólares, mas que depois, ao ser enviado para os credores, digamos assim, eles querem receber Bitcoin, ou seja, vai ter que imediatamente haver compra de BTC com esse valor. Isso vai dar, de facto, se calhar daqueles raios de pressão de venda e pressão de compra assim muito, muito rápidos, não é? Mas se calhar no final do dia, entre aspas, que eu não sei quantos dias é que isto vai ser, se calhar o efeito vai ser neutro. E isto é muito importante, porque era uma notícia que ainda não sabia, esta parte, e isto pode, de facto, eliminar o peso que poderia estar aqui perante este despejo massivo de GBTC por parte da Genesis. Portanto, mais notícias, mas boas notícias ao mesmo tempo. Esperemos que se concretize tal como está aqui escrito. Também dizer que nós estamos de facto num mercado que está esticado e podemos ver que neste aqui pelo Sr. James Van Straten ele mostra este gráfico, que efetivamente é quando nós chegamos aqui a esta zona de percentile supply and profit, ou seja, a quantidade de pessoas que está em lucro neste momento está a rondar os 93%, e quando chegamos aos 95% ou um pouco acima disso, costuma ser efetivamente um período de alerta. Porém, por este gráfico nós também podemos ver, por exemplo, o que aconteceu em 2020. Reparem, nós andámos nessa zona durante muito tempo, muitos meses, até chegarmos aqui ao topo. Portanto, nós provavelmente foi desde a altura em que estávamos ali na zona dos 10 mil dólares até à zona em que fomos aos 69 mil dólares. Portanto, isto é apenas para vocês perceberem que há muita gente em lucro, mas não quer dizer que o ciclo terminou, até porque nós podemos ver exatamente isso aqui por este gráfico e pelo ciclo anterior, certo? Obviamente que há a narrativa de Ethereum, há muita gente que está a referir algo que eu também já mostrei aqui neste canal, que Ethereum está claramente atrasado, porque reparem, este alto, o primeiro alto da primeira correção de Bitcoin é onde nós estamos neste momento, enquanto Ethereum não. Ethereum está muito longe ainda dessa zona dos 3.800 dólares. E, efetivamente, esta narrativa dos ETFs que vão ser aprovados em maio podem, de facto, potenciar Ethereum. Está toda a gente à espera da mesma coisa. Vamos lá ver se isso, de facto, vai acontecer. E vocês sabem perfeitamente que eu vendi BTC para Ethereum e desejo ardentemente que isto aconteça. Mas pronto, cada um sabe de si, cada um corre os riscos que quer. Agora, falar sobre uma nova narrativa que até pode ajudar a Ethereum, que é o ERC404, ok? É uma tecnologia nova que está ligada a Ethereum. Pronto, o que é o ERC404? Funciona como uma mistura dos padrões ERC20 e ERC721. Em bom português, isto significa uma fusão dos contratos inteligentes
por trás dos normais ERC20 e NFTs ERC721, ou seja, contratos inteligentes e NFTs. Atualmente o principal objetivo dos programadores, as pessoas que estão a criar isto, é fracionar NFTs, ou seja, milhares de pessoas podem vir a dividir num único NFT, o que pode ser interessante no caso de JPEGs caros, gerando maior procura e aumento dos preços. O que é que a minha opinião relativamente a isto? É mais uma coisa em que inventaram para ver se ganham dinheiro, sinceramente, porque já existem os NFTs e agora querem partir os NFTs às pecinhas e tu ficas com um bocadinho desse NFT. Eu não sei se isto faz muito sentido, sinceramente. Pronto, há pessoal que pode gostar disto. Eu nunca fui grande fã de NFTs. Considero a sua utilidade em algumas coisas, até acho piada em algumas coisas. Por exemplo, lembro no jogo de ténis, em que dividiram o campo de ténis e cada pedacinho do campo de ténis era um NFT e se a bola caía lá, a pessoa ganhava. Portanto, por exemplo, uma coisa engraçada de se fazer tipo jogo, mas não deixa de perceber aquilo que está a acontecer. Depois ficava com aquela recordação, o ponto em que, por exemplo, o Wimbledon, o Grand Slam, conquistou o torneio e foi ali naquele NFT onde a bola caiu e tudo mais. Pronto, não deixa de ser engraçado e curioso e até percebe algum valor. Agora, partir isso aos pedacinhos é mesmo querer, na minha opinião, é pá, do género, o que é que a gente vai fazer mais, pá? O que é que isto tem que inventar qualquer coisa agora? Pronto, então vamos inventar isto agora, pronto. Dá-me essa sensação. Posso estar enganado e posso estar a ser muito injusto, mas pronto, espreme esta laranja e é isso que eu vejo, sinceramente. Mas pronto, cada um sabe de si, não se esqueçam que isto é uma tecnologia nova ou uma tendência nova. Obviamente que o potencial de lucro é muito grande, mas o risco também é muito, muito elevado. Lembro que aconteceu com o BRC20, em que houve ali um FOMO monumental e eu até tinha alguns desses tokens que subiram exponencialmente, não vendi nada e depois fiquei praticamente sem nada ou aquilo não deu quase nada, ok? Portanto, aproveitem estas narrativas, na minha opinião, para venderem do que estarem com elas agarradas para sempre, ok? Não é aconselhamento financeiro, já sabem que eu não posso dar aconselhamentos financeiros. Também dar uma notícia que o SP500 está em máximos históricos, a maior série de ganhos desde 2017 e o Nasdaq 100 também e Dow Jones está também em recordes. Portanto, isto é algo importante para Bitcoin. Porquê? Porque reparem, nós estamos a ver neste momento o SP500 em máximos históricos e nós podemos vir a ter algo que por norma costuma acontecer a nível de análise técnica, é um retest aos máximos anteriores, ou seja, validar isto tudo. Se isto acontecer, este retest vai ser efetivamente muito importante para o SP500 porque, na minha opinião, vai validar que nós de facto vamos continuar a subir numa tendência de alta. Evidentemente pode não acontecer. Isto pode continuar a subir e depois, se calhar, só daqui a um ano ou dois vir testar esta zona. Pode perfeitamente acontecer, mas o ideal era fazer já esta correção e não deixar isto subir de uma forma como se não houvesse amanhã. E vai ser muito importante ver quando acontecer a correção do SP500, até porque já temos a ligação com os ETFs, como é que Bitcoin vai reagir. Ou seja, se nós virmos agora uma correção do SP500, Bitcoin como é que vai reagir? Por exemplo, se acontecer depois do halving, até que nós temos ali um momento ali de uma certa correção, pode acontecer ali uma certa correção, ou pré-halving, pós-halving, seria interessante ver exatamente essa relação com o SP500. Portanto, muita atenção àquilo que vai acontecer ao SP500 com o BTC para ver se de facto há aqui uma correlação. Também dizer que esta semana temos alguns dados importantes, temos dados de inflação que vão sair amanhã, temos também os dados do PPI, a inflação a nível dos produtores também vai sair na sexta-feira, cerca de 8 membros do Fed vão falar durante esta semana, portanto vamos ficar atentos se eles vão dizer alguma coisa fora do normal e também vamos conhecer os dados dos lucros ou perdas, digamos assim, de 20% das empresas que estão no SP500. Isso, como vocês sabem, afeta sempre o mercado do SP500. Portanto, vai ser muito interessante também esta semana para ficarmos atentos. Agora, o que está a acontecer ao nível do preço de Bitcoin? Ou seja, nos últimos 2 dias, sábado e domingo, nós temos uma subida. E pumps de fim de semana, ou subidas e descidas de fim de semana, é para ignorar, na minha opinião. Portanto, na minha opinião, nós estamos nesta zona aqui dos 47.168. Portanto, se nós corrigirmos até essa zona, vai ser perfeitamente normal, até porque seria interessante vir aqui fazer suporte a este... Não vamos ver o raio, vamos ver as velas, está bem? A zona aqui dos 46.900, 47.000. Eu que tinha escrito rejeição até esta zona era bearish, e de facto, se isso tivesse acontecido, era efetivamente bearish, porque até podíamos ter um head and shoulders
Shoulders, ok? E isso não aconteceu, portanto, furou claramente, veio fazer aqui um retest, veio fazer aqui uma queda à zona de liquidação, curiosamente que era a Moving Average também de 100 períodos, fez uma bull flag aqui e depois arrancou, ou então, como algumas pessoas viram também, aqui um inverse, um Head and Shoulders invertidos. Portanto, na minha opinião, esta correção é perfeitamente normal, até porque nós estamos naquela mega resistência que já vem aqui de março de 2022. Há quem esteja a falar de um duplo topo, e é efetivamente um duplo topo, mas reparem, a distância deste duplo topo não é muito grande. Eu dou muito mais validade a um duplo topo deste género, ok? Deste género, que tem um afastamento do espaço temporal grande, do que um duplo topo num espaçamento ao nível de tempo curto, portanto, mas não deixa de ser efetivamente um duplo topo. O que é que nós agora podemos ver ao nível da semanal? Tivemos uma brutal vela na semana passada, isto é uma vela muito poderosa, claramente aqui uma bull flag em formação, e nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, e foi por causa disso que nós conquistámos, tivemos este raio e subimos, foi aí que eu comecei a falar que nós podíamos ter um breakout mais cedo do que o costume, e de facto isto foi muito bullish, esta vela que aqui está. É perfeitamente normal nós virmos, e até saudável, e eu até gostava de ver isso, mas eu já não digo o que é que gosto, porque o BTC não quer saber daquilo que eu acho, que ele está-me a ignorar um bocadinho. Eu acho que virmos testar esta zona, eu acho que seria muito, muito bullish para BTC, e acalmava um bocadinho o mercado e dava algum tempo para o mercado respirar e subir de uma forma gradual. O problema é que isto eu acho que está claramente relacionado neste momento com os ETFs, e se nós tivermos os inflows tão grandes como tivemos na quinta e na sexta, vai ser muito difícil ver esta queda de BTC. Temos aqui claramente agora zonas importantes de resistência aqui, na zona aqui dos $50 mil, $51 mil, de 50.600, e depois obviamente a zona aqui dos 57 mil, 58 mil dólares. Agora, se nós passarmos esta zona, e assim, ok, vamos supor que consolidamos agora aqui assim, isto pode acelerar muito depressa, meus amigos, porque até vocês podem ver aqui pelo VPVR, até podem ver que de facto nós não temos muita resistência aqui assim ao nível de volume. Pronto, isto aqui estamos a falar a nível de volume, mas está aqui estes gaps, e onde nós temos aqui maior volume neste momento foi aqui na zona aqui dos 57.500. Ou seja, nós podemos claramente acelerar, tornar este mercado muito, muito mais agressivo, e que vai ser algo que me vai deixar a pensar, como vocês sabem que eu não gosto de ver o mercado a subir tão depressa como está a subir, apesar deste gráfico que agora vos vou mostrar, que por um lado deixou-me um pouco mais tranquilo, ok? Na questão de termos um ciclo de alta mais virado à esquerda do que à direita. E vamos ver agora isto com alguma calma, ok? Pronto, basicamente eu aqui estive a comparar ciclos, certo? Ciclos. E há claramente uma diferença com o ciclo de 2020, certo? Nós vimos em 2019 um fundo em 2018 e tivemos uma subida muito expressiva, praticamente vertical, durante 3, 4 meses, e depois fizemos um canal descendente, vamos ignorar aqui os raios aqui do Covid, durante muitos meses. Mas reparem bem na inclinação, a subida foi tremendamente expressiva, até praticamente não foi a máximos históricos, mas ali foi ao topo da vela e depois veio corrigir. Agora reparem o que aconteceu no ciclo de 2012, eu sei que é um ciclo muito pequenino, mas nós tivemos um canal ascendente, basicamente, desde o início, desde o fundo do bear market até máximos históricos, e depois só disso, do halving e depois do máximo histórico, é que nós arrancamos. Agora reparem o que aconteceu no ciclo de 2015. Um canal paralelo ascendente, muito certinho, muito perfeitinho, e curiosamente houve uma rejeição num topo anterior, que era a zona aqui dos $664. E se eu não estou enganado, eu acho que esta zona foi a zona da retração, exatamente, da Golden Zone, ok? Da retração de 0.618. A mesma coisa está a acontecer neste momento, na minha opinião. Ou seja, temos um canal ascendente paralelo aqui, muito certinho, e neste momento estamos exatamente também na zona aqui dos... Não, peço desculpa, já enganei-me. É um bocadinho mais acima. Pronto, passámos um bocadinho, mas pronto, mais ou menos aqui na zona aqui da Golden Zone. Estamos aqui, passámos ligeiramente. Mas pronto, está naquela zona. E está a ser muito certinho, e neste momento estamos a chegar a essa resistência importante daquele alto que nós tivemos também em 2014. Nós depois tivemos o halving, certo? E foi praticamente 2 meses antes do halving, e depois tivemos 2 meses a corrigir, ou seja, temos aqui junho, foi o topo,
julho correção, agosto correção de 2016, halving, ok? E neste momento nós estamos em fevereiro, depois nós vamos ter março e depois nós vamos ter abril, halving, ok? Portanto, podemos estar se calhar a ter o último mês verde e antes do halving. E se de facto estamos a repetir o ciclo de 2016, mas a coincidência é de facto bastante grande, o momento que nós estamos é muito semelhante ao momento deste ciclo aqui de 2015, 2016, 2017. Mais uma vez, repare o que é que aconteceu pós-halving. Pós-halving nós quebramos então esse topo, certo? E depois, quando aproximámos do máximo histórico, quebrámos os máximos históricos e foi quando aí o mercado dispara, e reparem na inclinação que é muito mais expressiva. E é sempre mais expressiva depois do halving e depois de quebrarmos o máximo histórico. Podemos ver isso podemos ver isso em 2013, podemos ver isso em 2017 e podemos ver isso em 2020. E portanto a previsão baseada nisto, como é óbvio, é uma ligeira correção estes 2 meses, ok? Se calhar até vir aqui à zona aqui do ponto médio e depois irmos atacar esta resistência aqui que é o máximo histórico depois do halving e a partir daí depois começarmos a arrancar para máximos históricos. Nós aí é que podemos então começar a falar de um possível ou não um ciclo de alta à esquerda. Se ainda tivermos em 2024 e atingirmos os tais valores dos 112 mil, como estava a dizer o senhor do CryptoQuant, aí podemos se calhar estar a falar de um ciclo de esquerda, não tem nada a ver com política, e depois então uma correção mais prolongada. Portanto, ou então, se continuarmos aqui a demorar mais algum tempo e entrarmos então em 2025. Em resumo, está tremendamente bullish o mercado e se nós repetirmos aquilo que aconteceu em 2016, 2017, foi quando eu entrei no mercado aqui em dezembro de 2017, meus amigos, esta zona, esta altura foi completamente de doidos, foram lucros astronómicos, e se nós repetirmos isto, até se calhar até podemos passar a zona aqui dos 100 e tal mil e aos 200 ou 300 mil dólares, não faço a mínima ideia, mas chegar aqui à zona onde está a Cathie Wood diz que é a zona aqui dos 600 mil dólares em 2030, não sei, vamos lá ver se ela terá razão. Mas não deixa de ser um resumo muito interessante daquilo que está a acontecer. Reparem bem nas inclinações iniciais pré-halving e o que vai acontecer depois, ok? Pré-halving e depois de máximos históricos, ok? Aqui um padrão claramente diferente, mega bull flag que aconteceu e só depois então é que tivemos a zona mais expressiva. Portanto, o ciclo de 2019 para mim não está a acontecer, certo? A ver se eu tenho aqui mais qualquer coisa. Não, não tenho aqui mais nada. Portanto, meus amigos, foi este o episódio. Subscrevam o canal, já agora está aqui, se quiserem subscrever algum dos produtos aqui que o Alex Crypto tem com descontos também podem vir, está aqui na descrição do episódio. Vemo-nos na quarta-feira, se tudo correr bem, beijinhos, abraços e divirtam-se.